Olá pessoal, meu nome é Luciano Feijão, eu sou artista visual, ilustrador e professor. Em 2018 eu recebi um convite do Museu Vale para participar da exposição 2020, que falava dos 20 anos do museu e que contou com 20 artistas capixabas. E agora eu recebi um novo convite para poder dar essas aulas para vocês. O tema do curso de hoje é Ashura, é a primeira aula de 5 e vamos nessa. Bom, para começar a falar sobre Ashura, é preciso dizer que Ashura tem a ver com linhas. Linhas que são paralelas, linhas que são sobrepostas, cruzadas. Né? É interessante a gente dividir o desenho em 3 etapas. Tem o desenho feito só através do contorno, em que a estrutura da imagem, ela é feita através da linha de contorno. Tem o desenho que é feito através do preenchimento, né? Então tem a linha do contorno, mas a força do desenho está no preenchimento. E tem também uma terceira via, que é quando o desenhista mistura o contorno com o preenchimento. Então a força do desenho está nessas duas estruturas, né? Tanto na linha quanto no desenho. O desenho de contorno, ele é pensado muito como se fosse uma caligrafia, né? Como se o desenhista estivesse escrevendo alguma coisa, porque toda a estrutura é pensada a partir de linhas, como se o desenhista não estivesse tirando o lápis ou a caneta do papel. Eu vou mostrar para vocês o que seria um desenho de contorno. Ó, nesse caso, o desenho de contorno é o que fundamenta todo o desenho. Então você não vê preenchimento, você não vê nada por dentro dessa linha, por dentro desse limite. O que você vê, na verdade, é só a linha do contorno. Tá vendo? Toda a estrutura do desenho ela é feita baseada em uma única linha que vai percorrendo toda a figura. Então não tem nenhum tratamento dentro desse limite. Tá vendo? Né? O que define o desenho é realmente a linha do contorno. Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de desenho feito com preenchimento. Esse é um bom exemplo de desenho feito com preenchimento. É um desenho de uma artista alemã chamada Kate Kollwitz. O que eu quero dizer com preenchimento é justamente esse tratamento aqui. Né? Você tem um contorno, que é essa linha mais escura, e você tem o preenchimento, que é o que define os volumes, as sombras, né? A densidade da figura. Olha esse pé. Então todos esses risquinhos, essas achuras, elas indicam um preenchimento, né, para a gente ter uma ideia mais eficiente sobre os volumes da figura. Aqui na cabeça, né, aqui tem um pequeno contorno, mas logo é preenchido. Né? Então, esse tipo de tratamento é diferente desse tratamento aqui. Aqui. Olha a diferença. Esse é um desenho de um desenhista húngaro chamado Szalay, e aqui é o desenho da Kate Kollwitz. Então, olha a diferença de tratamento. Aqui, a evidência da linha é muito forte. Aqui, a evidência do preenchimento é muito mais forte. Certo? Bom, eu vou mostrar agora 2 desenhos meus feitos com essa técnica de Ashura para vocês entenderem qual é a finalidade da aula de hoje. Então vamos lá. Aqui. Aqui vocês estão vendo um desenho todo feito com Ashura, ou seja,
A ênfase do desenho está toda no preenchimento, na definição dos volumes, né, das áreas de tridimensionalidade, né, linhas sobrepostas, camadas que vão se sobrepondo, cruzando umas linhas nas outras. Então, esse é o tratamento que a gente vai começar a entender hoje. Ó, aqui um outro desenho feito com achuras. Né? Dá para sentir o peso do desenho, né? Como se você pudesse entender essa imagem como se fosse uma escultura. É um desenho muito escultórico, um desenho que a gente pode circular ele, como se a gente pudesse caminhar por detrás dele e passar pela frente. Ele tem muito essa noção de tridimensionalidade. Então vamos lá. Ashura tem a ver com linhas. Né? Essas linhas, elas são sempre paralelas. Então, quando você vai fazer um tratamento de Ashura, as linhas são sempre paralelas. Elas podem ser retas ou elas podem ser curvilíneas. Certo? Elas podem ser cruzadas, quando você quer intensificar uma área mais escura, mais fechada, tanto linha reta quanto linha curvilínea. E a Ashura permite também que você faça várias sobreposições. Então, se você quer uma área mais fechada, você vai precisar sobrepor mais as linhas. Se você quer uma área mais aberta, você sobrepõe menos. Certo? Então, a Ashura, ela define áreas de sombra e define volume. Se você tem uma circunferência, você só tem duas dimensões. Você tem a altura e a largura, certo? Quando a gente trabalha com Ashuras, a gente vai colocar uma outra questão aqui, que é o volume, ou seja, a profundidade. Então, para você transformar uma circunferência numa esfera, é preciso entender que você vai sair de uma condição onde você só tem altura e largura para uma condição que você tem altura, largura e profundidade. Certo? Imagina um quadrado. Você só tem a altura e a largura. Certo? Agora imagina um cubo. Você tem profundidade. A Ashura, né, esse tratamento ajuda a transformar algo que é bidimensional em algo tridimensional. Certo? Então, quando eu faço esse tratamento de Ashuras, eu estou transformando algo que é bidimensional em algo tridimensional, ou seja, está saindo da condição de círculo para se transformar em esfera. Olha a diferença. Certo? Ok, vamos lá então. Então vamos lá, pessoal, para uma segunda parte, tentando deixar bem claro para vocês o que significa esse tratamento de Ashura. Então vamos lá. Como eu estava dizendo anteriormente, você tem um desenho de contorno. Digamos que esse seja um desenho todo feito através do contorno. Você não tem um preenchimento, certo? Quando você começa a trabalhar as Ashuras, você transforma isso que é bidimensional
em algo tridimensional. Estou desenhando aqui como se fosse um amendoim. Vamos lá. Então, tá vendo? Esse tratamento de Ashura, ele transforma um desenho que está nessa condição do contorno, né? Que a ênfase é a linha, para uma condição do volume. Ó. Certo? Imagina que vocês têm duas montanhas feitas com linhas paralelas. Por enquanto, essas linhas, elas não estão dando a noção exata de tridimensionalidade. Mas à medida que eu faço as Ashuras, entendendo que aqui, no ponto mais alto, é uma área que está mais iluminada, a luz está batendo em cima dessas montanhas, digamos. Então, se eu faço o tratamento de Ashura onde não está pegando luz, eu enfatizo o volume dessas montanhas. Olha só. Então eu estou saindo de uma condição bidimensional para ir para uma condição tridimensional. Então digamos que tem uma pessoa caminhando aqui. A pessoa está caminhando. Então ela vai, subiu o morro, chegou em cima do morro. Olha a sensação que dá. E agora ela vai descer. Desce, continua caminhando, subiu e chegou em cima do morro. Então, a Ashura ajudou a criar essa sensação, certo? Vamos aqui testar um outro procedimento. E aí você indica que aqui tem uma luz, né? Tem uma luz do sol batendo em cima. Então você vem, faz as Ashuras nas áreas pouco iluminadas. E aí você enfatiza a tridimensionalidade. A pessoa está aqui, ela caminha, sobe, chega no alto, desce, continua. E aí você tem a noção exata de que ela está subindo algo que é tridimensional. Certo? Ok. Vamos passar para a terceira parte agora. Então, agora a gente vai entrar numa outra questão a respeito da Ashura para ficar bem claro a compreensão do que significa isso. Então, imagina que vocês têm um peão na mão e vocês vão brincar com esse peão, né? Então eu vou desenhar um peão aqui rapidinho. Aqui. Vocês conhecem peão, né?
Então vamos lá. Então imagina que vocês têm um peão. Então, para brincar com o peão, vocês precisam, obviamente, do peão e de uma corda, certo? Então, temos a corda, temos o peão. O que é a achura? A achura é quando você pega a corda do peão e você vai enrolar o peão com essa corda. Então, você pega a corda, para poder jogar o peão, você vai enrolando ele com essa corda, certo? Vai enrolando, 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 e aqui está o finzinho da corda para vocês jogarem. Ok? Essa linha é a achura. Quando vocês tiram, se vocês tiram o peão de dentro dessa corda, aqui está o peão, enrolado com a corda. Se vocês tiram o peão e deixam só a corda, digamos que vocês pegam e retiram o peão de dentro dessas cordas. O que fica são só as cordas, fazendo o formato do peão. Então, digamos que aqui são as cordas e o peão está aqui do lado de fora. Vou fazer um peãozinho aqui bem tosco. Então, eu tirei o peão de dentro e a corda permaneceu intacta. Essa linha, essa corda são as achuras. Ou seja, essas linhas, essas cordas determinaram o formato do peão sem precisar do peão. Certo? Então, ó. Aqui vocês vão ver as linhas formando exatamente a forma do peão sem precisar do peão. Certo? Então, essas linhas são as achuras. Então, temos aqui uma circunferência, certo? E aí a gente vai enrolar, como se fosse uma bolinha de gude, uma bolinha de ping-pong. Uma bolinha de ping-pong. Nós vamos pegar uma corda, que é essa aqui, e vamos enrolar essa bolinha de ping-pong. Então, a gente pega e vai enrolando ela com essa corda. Certo? Aqui está o fio da corda. Então, se a gente tira a bolinha de ping-pong, o que a gente vai ter é simplesmente o formato da bolinha de ping-pong. Certo? Então, isso aqui são as achuras. Certo? Ok. Se você tem um cubo, você tem três áreas distintas, né? Digamos que aqui tem um sol iluminando parte desse cubo. Aonde for mais iluminado, você tem áreas mais abertas. Aonde for menos iluminado, você tem áreas mais fechadas. Mais luz, mais branco. Menos luz, mais preto. Então, digamos que o sol está iluminando esse cubo. Então, nós temos uma área mais aberta, que é essa aqui, onde está pegando mais luz. Temos uma área intermediária, uma área mais aberta, uma área intermediária, né, e uma área totalmente fechada.
que é onde não está pegando luz nenhuma. Diferente da circunferência que se transforma numa esfera, aqui eu vou trabalhar por etapas, né? Vou trabalhar por lados, os lados desse cubo. Então, se eu tenho uma área aberta, onde está pegando mais luz, essas achuras elas são mais abertas também, para ficar uma área mais clara. Se tem uma área intermediária, essa área é um pouco mais fechada. Vamos fazer aqui rapidinho. Olha como é que começa a ficar diferente da área mais aberta. E onde não está pegando luz nenhuma, absolutamente nenhuma, a gente tem uma área totalmente fechada. Reparem que eu não estou fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é um problema, né? Eu não estou trabalhando com massa, essa massa fechada, compacta. Estou trabalhando com linhas paralelas. Se eu estou falando de achura, então eu estou falando de linhas paralelas, certo? Então vamos fazer uma área mais fechada aqui. Que é justamente a área onde não está pegando luz nenhuma. Reparem que eu não estou pintando, essa área dessa forma. Eu estou sempre usando linhas paralelas sobrepostas. Então, aqui eu estou quase concluindo. Então, reparem, uma área intermediária, uma área fechada e uma área mais aberta, onde está pegando mais luz. Pode ser até que esse sol esteja aqui, ó. Certo? Então, essa é a diferença de tratamento quando você tem uma esfera e um cubo, né? Mas a técnica é sempre a mesma, das linhas paralelas, ok? Beleza, então. Bom, pessoal, agora é a hora da gente fazer alguns exercícios. Mas antes da gente começar os exercícios, é bom que eu diga algumas palavras sobre a prática da achura. Vocês precisam ter muita paciência, porque é um exercício muito lento e de resultado gradual. Então, na medida que vocês vão avançando, vocês vão vendo essa tridimensionalidade surgir para vocês no papel. Então precisa ter muita paciência, né? Eu acho que é muito difícil para quem está começando a trabalhar com achuras, trabalhar de maneira mais rápida. Com o tempo, né, quando vocês estiverem acostumados com a técnica, ok, vocês vão saber exatamente o momento de acelerar um pouco esse processo. Mas o tratamento da achura, ele requer muita paciência, porque você precisa realmente construir as linhas paralelas, uma do lado da outra, e sobrepor essas linhas, né? Então você vai vendo aquilo, né, aquele desenho escultórico, o desenho da massa, da densidade, do volume, ir surgindo para você na medida em que você for insistindo nessas achuras, entendeu? Mas a gente precisa começar do começo. Então a gente vai fazer uma espécie de beabá, né, da prática da achura. Então o primeiro exercício que eu vou sugerir a vocês é o seguinte: vocês vão fazer um quadrado mais ou menos de 10 por 10, para vocês poderem terem espaço para trabalhar, e vocês vão dividir esse quadrado em 4 partes.
certo? Então, vocês precisam aprender a trabalhar escalas tonais. Então, o primeiro exercício de escala tonal é esse das 4 partes do quadrado, né? É uma maneira também de vocês controlarem as linhas, controlarem o peso da mão na hora de fazer as achuras e perceber a diferença entre tonalidades, certo? Vamos lá então. Eu tenho uma área que é mais aberta, eu tenho uma área intermediária, eu tenho uma área pouco fechada e tenho uma área totalmente fechada. Como é que eu vou diferenciar, né, esses 4 tratamentos com a Ashura? Então vamos lá. É uma questão de quantidade de camadas que você sobrepõe e como você coloca os espaços entre as linhas. Então vamos começar das áreas mais abertas. Então digamos que eu estou fazendo aqui uma área um pouco mais iluminada. E eu estou trabalhando também com as linhas retas, mas pode ser linhas curvadas também, não tem problema. Lembrando que quanto mais sobreposição de camadas vocês têm, mais vocês vão fechando as áreas. Como eu não quero essa área muito fechada, então eu encerro por aqui. Ok? Então aqui é a minha área aberta. Uma área intermediária é um pouco mais compacta do que isso aqui. Então vamos lá. Ó, reparem que as linhas elas estão um pouco mais próximas. E uma quantidade maior de camadas sobrepostas. Certo? Então aqui é uma área intermediária. Olha a diferença entre uma área mais aberta e uma área intermediária. Agora eu vou fazer uma área pouco fechada. Vocês precisam ter bastante paciência, não tem jeito. Para essa área pouco fechada, eu vou precisar sobrepor mais camadas. Podem trabalhar as linhas curvilíneas também, não tem problema. É até bom para criar um pouco mais de informação gráfica no desenho. Olha só a diferença entre áreas. Certo? Agora eu vou fazer a última camada, que é uma camada mais fechada ainda. Totalmente fechada, na verdade, né? Então vamos lá.
esse exercício, ele é um exercício básico, justamente para a gente poder conseguir marcar essa diferença entre tonalidades. Não existe só um jeito de fazer a chora, existem várias maneiras de fazer a chora. Só que uma coisa que tem que estar muito evidente é que as achuras, de qualquer maneira que você faça, elas têm que mostrar essa diferença de tons. Olha como é que vai ficando mais escuro do que essa. É bom que vocês vão vendo isso acontecendo na frente de vocês, né? Diante dos olhos de vocês. Olha só. Então nós temos aqui uma área aberta, uma área intermediária, uma área pouco fechada e uma área totalmente fechada. Certo? Tudo isso foi determinado pela distância de uma linha para outra e a quantidade de camadas sobrepostas. Então aqui tem linhas mais espaçadas e menos camadas sobrepostas. Aqui tem linhas um pouco mais juntas e um pouco mais de camadas sobrepostas. Aqui muito mais e aqui muito mais. Aqui as linhas estão quase coladas umas nas outras e aqui tem muitas camadas sobrepostas, muita sobreposição de camadas. Só assim eu consigo marcar essa diferença.